Personalização da aprendizagem, pessoal. O recorte que eu trago para vocês dessa educação sob medida, que é um sonho nosso da docência há mais de 200 anos, sonhamos com isso na educação há mais de 200 anos, é um recorte a partir de Gardner, Teoria das Inteligências Múltiplas dos anos 80, que em 94 ele finaliza a primeira parte. E eu sugeri que vocês vissem um videozinho. Quem não conseguiu ver, sugiro que assista logo depois, porque ele fala exatamente, é uma palestra que ele fez de 1 hora na Federal do Rio Grande do Sul, mas eu fiz um recorte onde ele fala da descoberta da pesquisa e teoria de inteligências múltiplas, que não era nada da área da educação, é da área da psicologia, mas só que, à medida que ele foi pesquisando, outros pesquisadores foram se juntando a ele, são mais de 100, né, que construíram essa teoria, e vários da educação. E várias ramificações dessa teoria aconteceram, e duas principais com a educação. Que fazem, a partir de 94, principalmente, século XX, nós da educação começarmos a entender a educação de uma forma diferente. E aí traz a gente para repensar a personalização da aprendizagem. Quando Gardner fala isso lá em 2011, na Federal do Rio Grande do Sul, quem estava na plateia ficou de boca aberta, pensando assim, esse cara está louco, o que eu estou fazendo aqui? Ele está falando aí que o computador agora eu consigo personalizar, mas é aquela coisa, né? O cérebro do genial está pensando lá na frente, antes da gente ainda ter acesso a muita coisa. Hoje, muita coisa faz sentido, no contexto hoje da cibercultura. Geralmente, nós docentes não nos fazemos essa pergunta, como você aprende melhor? E a gente nem chega a pensar nessa segunda pergunta, como o nosso aluno aprende melhor? A gente já acha, subentende que todo mundo aprende do mesmo jeito. Se você é um professor, uma professora que hegemonicamente dá aula instrucional, quando eu falar instrucional, entenda tradicional, tá, pessoal? Eu não gosto de usar muito o termo tradicional, porque tradicional é tudo de bom na sociedade, né? Literatura de cordel, carnaval, samba. Na educação a gente importa as coisas e passa para o mal, né? Tradicional na educação virou uma coisa do mal. Mas se você é uma professora, um professor tipicamente instrucional, a gente acaba subentendendo que todo mundo aprende do mesmo jeito, porque a gente dá aula de um jeito só. Personalizar significa pensar diferente a sua forma de dar aula. Inclusive, durante uma aula, dá vários tipos de aula juntos. Baseado em quê? Na teoria de estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem também não tem nada de novo, pessoal. Antes de Gardner, já temos vários cientistas estudando estilos de aprendizagem. O modelo mais famoso antes de Gardner é o modelo VAC, que todo mundo aqui deve conhecer muito bem. É um modelo que fala que ou você prefere aprender de forma visual, ou você prefere aprender de forma auditiva, ou você prefere aprender de forma sinestésica. O problema desse modelo, até a teoria das inteligências múltiplas, nós não tínhamos conhecimento para avançar disso. O problema é que ele para na questão da recepção da informação. Andréia prefere receber informação de forma visual. Soraya prefere receber a informação de forma auditiva. Já o Édipo é sinestésico. Nós tínhamos instrumentos científicos para mensurar a recepção da informação. De Gardner para cá, várias pesquisas explodiram na direção da personalização. E a gente consegue já entrar no cérebro humano e já perceber algumas coisas. Conhecemos muito pouco ainda, mas já estamos lá dentro. E o modelo que a gente apresenta aqui para vocês, de estilo de aprendizagem, não é o modelo VAC. É o que Alonso Galego, um casal de espanhóis, A. Alonso e o Galego, baseado na teoria de inteligências múltiplas, chamam de 4 estilos de aprendizagem bem definidos. Ou seja, para Alonso Galego, ou você prefere aprender de forma ativa, ou você prefere aprender de forma reflexiva, ou você prefere aprender de forma teórica, ou você prefere aprender de forma pragmática. A gente está falando de preferência.
não significa que quem prefere aprender de forma ativa não aprenda de forma teórica. É uma questão de preferência. Eu gosto de churrasco, no dia de churrasco eu como bem, sinto muito prazer. Eu não gosto de quiabo, mas hoje tem quiabo, eu vou lá e como quiabo. Não gosto tanto, mas eu como quiabo e acabo me nutrindo com quiabo também. Com o Alonso Galego, a gente descobriu que ou a gente prefere um desses 4 estilos, mas não na recepção da informação, mas no processamento cerebral dessa informação. Ou você processa de forma ativa, ou você prefere aprender de forma reflexiva, ou prefere processar de forma teórica, ou prefere processar a informação de forma pragmática. Eita. Isso muda tudo. Muda tudo para a gente que pensa educação e pratica. Eu faço parte dos pesquisadores de educação que não larga a sala de aula. Nós temos um grupo aí crescendo muito nos últimos 30 anos no Brasil, que é a galera que está na pesquisa, lá nos laboratórios de pesquisa, pesquisando educação, mas não larga principalmente a sala de aula da educação pública. Trabalho com ensino médio, trabalho com graduação, pós-graduação também, formação de professores. Então, o nosso campo de pesquisa é a nossa sala de aula. É o que a gente chama de pesquisa-formação. A gente se forma formando, né? E o que são esses 4 estilos de aprendizagem, segundo Alonso Galego? Tem um artigo que eu vou publicar lá no nosso grupo, assim que terminar a nossa chamada aqui. Ele tem 32 laudas e dentro desse artigo é um formato em espanhol, né, um pouquinho maior, mas é traduzido pela Melaré, Daniela Melaré, aqui no Brasil. E ele fala com propriedade disso que eu trago aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Para Alonso Galego, estilo ativo, se você se identifica com ele, provavelmente você tem essas características aí. Você valoriza dados da sua experiência, entusiasma-se com tarefas novas e é muito ágil. Todos nós temos muitos alunos assim, que valorizam a experiência. Quando você apresenta uma coisa nova, ele já se apaixona, é ágil. Você programa uma atividade para 30 minutos, o menino termina com 10 minutos. Rapidinho ele resolve a questão, né? Quem tem essa preferência de aprendizagem, para Alonso Galego, tem o estilo ativo. Ele prefere aprender de forma ativa. O que eu, professor Sandro, o que a professora Andréia, Soraya, etc., Cláudia, podem oferecer para quem aprende de forma ativa dos seus alunos? Aí entra uma coisa que eu venho trabalhando para desenvolver muito nos meus professores formandos, que é a criatividade docente, que para mim tem adormecido nos últimos anos. Nós somos muito repetidores de apostilas e de atividades, né? Pegamos exemplos de atividades e replicamos, pega a outra e replica, pega a outra e replica. A criatividade docente, ela adormeceu um pouco. Com esse estilo de trabalhar, você pode escolher trabalhar com estilo de aprendizagem 2 vezes num bimestre, por exemplo, 3 vezes, 4 vezes, dependendo do seu ânimo, da sua força docente para isso. Você pode realçar o seu poder de criatividade. Então, eu trago aqui um exemplo no meio de centenas de outros que vocês podem pensar para desenvolver atividades para quem aprende de forma ativa. Eu, Sandro, pensei em um exemplo, no meio de centenas. Qual o exemplo que eu pensei? Gamificar a aprendizagem. Se o cidadão é ativo, se a cidadã é ativa, valoriza dados da experiência, entusiasma com tarefas novas e é muito ágil, gamificar o meu currículo vai ajudar muito na aprendizagem desse cidadão. É servir churrasco para quem gosta de churrasco. E gamificar para vocês que são desse grupo Conectando Saberes, vocês sabem melhor do que eu que é muito diferente de botar a garotada, de botar o estudante para jogar. É muito diferente. Botar a garotada para jogar é até uma metodologia ativa, né? Aprendizagem baseada em games. Mas gamificar é diferente disso. Gamificar é utilizar recursos de jogos em outros contextos. Gamificação nem começa na educação, né? Gamificação começa na indústria. A educação se apropriou de gamificação há menos de 20 anos. Tem uma galera estudando pesado isso agora na Unesp e na Unicamp, em São Paulo.
E como, na prática do nosso professor, que quer privilegiar quem aprende de forma ativa, eu posso gamificar? Por exemplo, o que tem no game que geralmente não tem nas nossas aulas instrucionais? Segundo a galera que estuda gamificação, desafios é uma das respostas. Games são desafiadores o tempo todo e provavelmente engajam por conta disso. Eles estão respondendo a várias perguntas ainda, tá? A galera da gamificação. E desafios é uma das respostas que eles já têm. O quão desafiadoras têm sido as nossas aulas para os nossos estudantes. O quão desafiador é um game eletrônico ou não para um adulto, para uma criança, para um adolescente. E quando eu estou falando aqui de game, não é só game digital. Porque tem adulto que larga a família, larga tudo para virar à noite jogando sinuca, para jogar baralho ou para assistir um jogo de futebol do outro lado do continente. O quão desafiador tem sido as nossas aulas. Um outro recurso do game, que se você usar na educação, você vai estar gamificando, é o feedback. Principalmente os games digitais dão feedbacks imediatos. Você sabe, no mesmo instante que você executa uma ação, se você fez bem ou se você não fez bem. O game já está programado para te dar um feedback imediato. Na aula instrucional, no modelo instrucional de educação, o feedback pode demorar até um mês. Às vezes um pouco mais. É quando você vai falar lá para o menino, para a menina, ó, sabe aquela primeira aula lá de estilo de aprendizagem, lá em março, nós estamos aqui no final de abril fazendo a prova sobre? Você, André, você não aprendeu não. Você colocou tudo errado na prova. E aí já passaram semanas. O feedback, ele não é imediato. Uma das coisas que a galera que estuda gamificação está tentando falar para a gente da educação é que, se a gente conseguir dar feedbacks mais imediatos, pode ser que o engajamento do game venha para o engajamento das nossas aulas também. Uma outra coisa, qual um outro elemento do game que a gente pode transpor para a nossa aula tradicional, para a nossa aula instrucional? Pontuações. Muito confundida com gamificação. Muita gente confunde gamificar com dar ponto. É só um dos elementos. E pontuação, pessoal, aqui não é dar ponto no diário para o seu estudante. Pode ser elogiar. Pode ser tipo assim, poxa, Cláudio, eu gostei dessa sua colocação. Quando você viu esse ser branco aqui com um livro na mão, eu não pensaria nisso, gostei disso. Quantas vezes a gente para a nossa aula para elogiar o nosso estudante que manda bem? O game faz isso o tempo todo com a gente. Quer seja um game analógico, quer seja um game digital, se você vai bem, ele não deixa a oportunidade passar e te elogia. O game escolhe te dar uma arminha nova, uma fase nova, um dinheirinho a mais. Na educação, a gente pode simplesmente elogiar o nosso estudante, porque o contrário a gente dá um jeito, né? A gente para a aula para falar assim, Ed, cala a boca, fica quieto, eu paro minha aula para chamar a atenção do meu aluno. Mas às vezes não paro minha aula para elogiar o meu estudante. Um outro elemento é o tratamento do erro. Como o game trata o erro e como que nós, na educação instrucional, tratamos o erro. No game, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Morreu? Acorda de novo, vai lá tentar. Morreu? Tenta de novo. Morreu? Tenta de novo. Morreu? Quantas vezes você tiver disponibilidade para aprender, ele vai estar ali disponível para te ensinar. É isso que Gardner fala lá naquele vídeo de 4 minutos, para quem viu, da paciência dos computers. Os computadores são pacientes, né? Eles não se irritam. É isso que ele quis dizer. O tratamento... E quantas vezes, né? Só rapidinho, Sandro. E quantas vezes a gente não deixa errar e o aluno fica com medo de errar, porque errar é feio, né? Heresia. Aí a gente não deixa e ponto. Mata o aluno ali. Exatamente. Até porque o caminho que ele escolheu, passar pelo erro, faz parte do processo de aprendizagem dele. E você coloca muito bem, a gente às vezes mata aquele caminho dele, porque a gente já antevê o erro, né? E aí não, faz ele sair do caminho dele para colocar num suposto único caminho de aprendizagem.
Então, a gente tem muito que aprender com os games. Por isso que eu gosto de gamificar, às vezes, as minhas aulas, os meus cursos. E isso que é gamificar, pessoal. Não é botar a garotada para jogar. É trazer mais desafios, tentar dar mais feedbacks para os nossos estudantes. Os recursos digitais estão aí para facilitar a nossa vida. Tentar pontuar mais, elogiar mais os nossos estudantes e tratar o erro como um processo de aprendizagem. Tá para nascer a pessoa que vai aprender a andar de bicicleta sem uma vez só ralar o joelho. E o estilo reflexivo, falando do estilo ativo, né? O estilo, se você se identifica, gosta mais de aprender de forma reflexiva, e isso aí, pessoal, tem a ver com traços de personalidade, tá? Você atualiza dados, você estuda, reflete e analisa. Sabe aquele estudante que fica com a mão no queixo o tempo todo olhando para você? Provavelmente ele tem características reflexivas. Atualiza dados, estuda, reflete, analisa. Qual estratégia pedagógica, qual ato de currículo eu posso oferecer para esse meu estudante reflexivo? Assim como eu trouxe a gamificação proativa, um exemplo no meio de centenas de outros, que vocês podem pensar em centenas de outros, para o reflexivo eu trago um exemplo no meio de centenas de outros. Ensina essa pessoa, esse aprendiz reflexivo, a pesquisar qualitativamente na internet. Porque o reflexivo, ele atualiza dados, ele estuda, ele reflete, ele analisa, ele gosta de ler, ele pesquisa, ele compara. Se ele tiver acesso à internet na sua aula, ele fala assim: ô Sandro, não está falando isso aqui, não. Está aqui no site tal, está falando outra coisa. Ele gosta dessa reflexão. Ensinar a pesquisar qualitativamente, pessoal, está na ajuda do Google. E eu tenho certeza que vocês, assim como gamificação, desse grupo aqui mais seleto de tecnologia educacional, já sabe usar esses recursos que eu trago aqui como exemplo também. A gente usa o Google, por exemplo, o maior buscador usado atualmente, numa pesquisa conceitual, né? Então, pesquiso lá, bato lá, novo coronavírus. Faço a pesquisa, 750 milhões de resultados. Isso, para quem prefere aprender de forma reflexiva, é o fim da picada. É agulha no palheiro. É muita informação, muita coisa inútil para ele achar a coisa útil ali no meio. No próprio ajuda do Google, a gente pode ajudar esse estudante a aprender a pesquisar de forma qualitativa. Lá no ajuda está assim, ó. Coloca lá, por exemplo, site, continua o novo coronavírus na busca, e bota lá, site, coloquei aqui o portal da Fiocruz. Olha só, de 750 milhões de resultados, 2.110 resultados de água potável, no meio daquele dilúvio de 750 milhões de resultados. Eles precisam aprender, eles sabem se divertir com isso. Eles não sabem aprender no mundo digital. Nós precisamos aprender isso para ensinar para eles, nos formar para formar. 2.110 resultados dentro de uma instituição que eu tenho certeza que essa informação é curada. E eu posso ir além. Para quem é reflexivo, atualiza dados, eu posso mostrar a ele. Olha, se vocês verem aqui, ó, todos os resultados vêm do portal Fiocruz. Só com esse bizu que está na ajuda do Google. E eu posso concatenar. Além do site, eu boto o tipo de arquivo. Eu quero tudo sobre o novo coronavírus dentro do site da Fiocruz, mas do tipo de arquivo PDF. De 750 milhões, olha só, 5 resultados. Água mais do que potável e geladinha no meio do dilúvio da internet. Estilos de aprendizagem para quem pesquisa de forma reflexiva, ensinar isso para ele é dar mais do que tempo para o resto da vida dessa pessoa. Aqui, ó, tudo no formato PDF. E ali no tipo de arquivo você pode botar PPT, você pode botar DOC, você pode botar JPEG, o formato que você quiser pesquisar. Estilo ativo e estilo reflexivo. São 4 estilos, segundo Alonso Galego. E o teórico? Estilo teórico. Estilo teórico
às vezes nós mesmos, professores, chamamos de o chato ou a chata da sala. É aquele que pergunta mais. E às vezes parece perguntar a mesma coisa na mesma aula, mais de uma vez. Às vezes mais de 2 vezes. Mas você já perguntou isso. Caramba, você não deixa o professor dar aula? Deixa ele dar aula, para de perguntar. Mas existe esse traço de personalidade de aprendizagem. É a pessoa que é lógica, que estabelece teorias, princípios, modelos, busca a estrutura e sintetiza. Ela precisa do debate para aprender. Ela precisa conversar para aprender melhor. Ela prefere debater. Ela prefere discutir. Às vezes ela prefere se colocar do outro lado para enxergar o seu lado. Por isso que muitas vezes ela pergunta para poder entender, para concatenar as ideias dela. Como que eu posso privilegiar o estilo teórico numa prática docente, num ato de currículo, numa atividade docente? Eu trago um exemplo no meio de centenas de outros. Por exemplo, criar grupos de discussão, rodas de conversa, online ou presenciais, pessoal. Online nós temos aí várias interfaces digitais para isso. E no presencial, Soraya, se for teórica, ela vai amar quando o Sandro chegar do lado dela e falar: Soraya, semana que vem, uma discussão aqui sobre a velocidade de infecção do coronavírus. Vamos fazer uma roda de conversa com a turma e eu gostaria da sua ajuda aqui para você gerenciar essa roda junto comigo. A Soraya vai amar, ela vai estabelecer teorias, princípios, ela vai estruturar e ela vai vir preparada para isso. É como se a gente desse para a Soraya, que aprende melhor de forma teórica, um espaço para ela escrever o textão que ela adora escrever. E é assim que ela aprende melhor. E aí a gente pode usar o Google Sala de Aula, pode usar o Edmodo, pode usar o Class Notebook da Microsoft. Tem várias opções. Ou a própria roda de conversa presencial, que é deliciosa também. E por último, o estilo pragmático, pessoal. Falamos do ativo, do reflexivo, do teórico e o pragmático. O pragmático é simples. Ele prefere saborear pratos de aprendizagem aplicando a ideia e fazendo experimentos. Assim que ele gosta de aprender mais. Um exemplo de prática pedagógica para privilegiar quem gosta de aprender de forma prática, fazendo experimentos, para mim, a aprendizagem baseada em problemas, conhecido também pelo acrônimo em inglês PBL, de Problem Based Learning, que é uma metodologia ativa. Daí a gente repensar se trabalhar só num formato vai atingir a todos os sabores, todos os paladares do nosso estudante. Alonso e Galego elaboraram um questionário estruturado para detectar os estilos de aprendizagem. O questionário é muito parecido com isso aqui.